Graça e paz, pessoal. Continuando o vídeo, os 3 sinais. Vai ser apenas aqui um complemento do que eu estava falando. Estava lendo João, capítulo 16, a partir do verso 5 ao 16. Eu vou ler novamente, mas aconselho que voltem ao primeiro, porque podemos explorar mais ainda com a leitura. Quando entendemos como está lá em... Deixa eu só verificar aqui. Como está aqui em Êxodo, capítulo 3. Deixa eu só verificar isso. Êxodo, capítulo 3, que fala a respeito da sarça em chamas. Ou seja, do encontro de Moisés com o Criador, falando com ele, chamando-o para um propósito grandioso de resgate ao povo. Veja o primeiro vídeo e retorne aqui, e com certeza você será ricamente agraciado, amém? Então que tudo seja para a glória do Pai, em nome de Yeshua sempre. Vou ler novamente João 16, a partir do 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Louvado seja o Senhor. Um pouco mais e não me verão. E um pouco mais me verão novamente. Os homens que foram ali, que ouviram as palavras do mestre, confiaram no que ele disse. Mas depois que ele é crucificado, aí vem o relato das mulheres que tem uma visão dos anjos, como eu li lá em João 11, em João 24, esses homens, eles se encontram em dúvidas, porque os olhos deles não viram, não havia testificado o Cristo ressuscitado. Então eles precisavam ver para crer. E aí, como eu li em Lucas, melhor dizendo, em Lucas 24, fala quando o mestre tem um encontro com aqueles 2 homens no caminho de Emaús. Ali fica muito evidente de que eles estão desanimados, voltando desanimados. Não tinha sido suficiente ouvir a própria palavra em carne. Não tinha sido suficiente o relato das mulheres, embora foi verificado e foi verificado no túmulo
e viram que de fato o corpo não estava lá. Mas eles foram movidos de dúvidas. Yeshua queria ouvir deles quando ele está conversando com eles no caminho de Emaús, a respeito do Filho de Deus. Mas ele ouviu eles dizerem, o grande profeta diante de Deus. Então precisamos nos atentar a esses detalhes, porque, como diz o título, os 3 sinais. O que não faltou foi sinal do Todo-Poderoso de que ele estava com o povo, a favor de levar o povo à salvação. Não a favor da condição de Israel, do povo, mas a favor de instruí-los e levá-los ao caminho de salvação, de obediência, para que eles não permanecessem na desobediência. Mas o povo teve dificuldade de ser conduzido por conta das inúmeras rebeldias. E como eu li no primeiro vídeo, Êxodo, capítulo 3, ali a conversa do Senhor com Moisés, o Senhor fala para falar para o povo, diga que eu sou o enviou a vós. O Senhor, então, autoriza Moisés a fazer com que 3 sinais fossem vistos pelo povo. Assim o povo confiaria que o Senhor estava com Moisés. E, claro, ainda teve a questão das 10 pragas. O que não faltou foi o agir do Todo-Poderoso, manifestando que estava a favor do povo dele. E aqui, em João 16, que fala a respeito da obra do Espírito, está mostrando o quanto que precisamos do Espírito. Porque o Espírito foi enviado pelo Filho, testifica do Filho em todos os tempos, está testificando do Filho. Estamos num tempo em graça, precisamos do Espírito, porque testifica de toda a palavra que saiu do Filho e dada aos seus discípulos, como João, como Pedro e o apóstolo Paulo. Foi rico o evangelho dado, é rico o evangelho porque é o poder de Deus dado ao ministério do apóstolo Paulo. Então precisamos do Espírito para entender a palavra, para entender a mensagem e para não negarmos o Filho. Porque o mundo que não entende a palavra, que não tem como orientador o Espírito, nega o Filho, porque não são espirituais. Não sendo espiritual, não tem como entender a palavra do Senhor, né? E como é colocado aqui no verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 etapas. Convencerá o mundo do pecado, por quê? Porque se ele não tivesse vindo, não poderia se considerar o pecado. Ele veio, a palavra veio, o verbo se fez carne, ele discipulou em meio a homens, ele se colocou como alguém que precisa do Todo-Poderoso, alguém humilde, necessitado. Ele se colocou em meio aos humildes. Então, não existe inocentes. Então, o que existe? Uma expectativa de juízo. Por quê? Da justiça e do juízo. Porque a justiça, ela se mostra na própria ação do Pai enviar o Filho. E se você assistir vídeos anteriores, você vai entender isso. O próprio Evangelho está repleto de palavras que nos fala da justiça divina.
Então o Senhor enviou o Filho e ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele está ao lado do Pai. E o Senhor aceitou esse sacrifício como definitivo. Uma vez feito esse sacrifício e aceito, é através desse sacrifício que nós somos resgatados pela fé e a confiança no sacrifício perfeito, resgatado das trevas para a maravilhosa luz. É um feito extraordinário, maravilhoso, que não compete a homens, mas unicamente ao Espírito. Então, uma vez justificados, uma vez renovados, uma vez espirituais para entender a mensagem do Senhor, já somos filhos por adoção. Já somos luz dessa terra, por conta que nos apeguemos à luz do mundo, que é o Filho. Já somos um diferencial, um referencial no que diz respeito à vida espiritual. Então somos um povo, o povo do Senhor, a nova criação, que precisa entender que essa obra do Espírito Santo, escrita aqui em João 16, se fez possível, se tornou possível, porque o Filho está nos céus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Porque ele ressuscitou. Mas levar ao povo essa mensagem e colocar o crédito todo no Filho é fundamental, para que as pessoas entendam que as obras de autojustificação, as obras que mais manifestam obras da carne do que os frutos do Espírito, não nos salva, não nos regenera, como diz lá em Daniel 12. Não somos alvejados, não somos santificados, não somos refinados. Precisamos passar por esse processo. Israel precisou desses 3 sinais e eles não iam entender a magnitude, a grandeza da representação desses 3 sinais, mas hoje nós que temos o Espírito da verdade, podemos associar. Por isso eu estou lendo essas mensagens, por isso que eu li Lucas 24, Lucas 11 no primeiro vídeo. Estou lendo agora João, falando a respeito de João 16, a partir do verso 5. E, como eu li no primeiro vídeo, você pôde ver, Êxodo capítulo 3, que fala dos 3 sinais. E um deles, que é o último, eu coloquei que é assombroso e tem um significado que deve-se, o mundo que ainda não está liberto precisa entender isso. Que o Senhor é justo na balança dele. Então, retirar a água do Nilo, jogar numa terra seca e ela se tornar sangue. Foi isso que ficou para eu concluir aqui. E se você quiser, acompanhe. Aqui em Apocalipse capítulo 19, a partir do versos 11. Olha só o que vai dizer, que vai falar a respeito o cavaleiro no cavalo branco. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Entenda a questão do juízo final. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual feria as nações. Ele as governará com cetro de ferro.
Ele pisa o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o Senhor. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se você conseguir entender a ligação desse terceiro sinal, aí você vai entender todo o processo feito pelo Criador à humanidade. É claro que sempre vai ter essa expressão da questão o povo do Senhor, Israel. Mas João 3 diz: o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho para todo aquele que nele crê. Então toda a humanidade não é vítima. Toda a humanidade não é inocente. Além dos atributos invisíveis que o Senhor invisíveis, visíveis, toda a criação, além dos nossos 5 sentidos que podemos testificar da criação, que tem um Criador por trás de tudo isso, da mão poderosa dele, diária, sobre a vida no geral, da humanidade no geral, porque eu entendo assim. Lá em Pedro, questionam que já passaram-se muito tempo e nada da vinda do Salvador. Ele virá, como eu acabei de ler aqui, mas ele virá a este modo para a impiedade, para os ímpios. E como eu li também, que no primeiro vídeo ficou bem colocado, não se achou lugar para ele. No vídeo anterior, não no anterior, no outro. Porque é sempre um segmento, gente. Seria maravilhoso fazer um vídeo de 1 a 2 horas, mas eu sei que ficaria cansativo, né? Então, estão todos aí à disposição. Então, não se achou lugar para o Senhor. Por quê? Porque ele virá para governar. Ele é o governador de nossas vidas. Existem a impiedade que o rejeitam e o aguardam de outro modo, mas nós que conhecemos não somente o Evangelho, mas as profecias, sabemos da justiça do Senhor, como que ela é reta, como que ela é íntegra, como que ela é perfeita. O Senhor não permitirá que o mundo, ao andamento que ele se encontra, continue no que diz respeito à impiedade, eu vou dizer assim, a escuridão mental que torna muitas pessoas defensores do erro, defensores de tudo aquilo que agrada a carne. Então, ele virá. E aqui, em Apocalipse 19, retrata esse terceiro sinal, porque terra seca é uma terra improdutiva. É uma terra que não aceita ser trabalhada. É uma terra sem vida. O que se pode esperar dessa terra? Morte, fome, seca. O oposto do que o Espírito nos proporciona, que é água, água pura, água que vem do trono, a palavra do Senhor. Então, quando fala aqui, ó, no versos 13 de Apocalipse 19, está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. E aí, como eu li aqui em João 16, falando a respeito da justiça, a justiça do Senhor permite que venha um juízo sobre a terra, e a palavra que não é aceita, a palavra que não foi aceita, a palavra e tenta entender a palavra e o Filho, um só. A palavra que foi rejeitada, a palavra que foi barganhada em favor de enriquecimentos, a palavra que mais afagou egos, elevou egos, do que edificou almas, vidas para serem libertas. Essa palavra, ela por si só responde, por si só é a própria justiça. Então ela virá,
É a palavra. Gente, isso é muito forte. A palavra do Senhor. Como que alguém não tem temor do Senhor ao ponto de se tornar ou se manter em constante obstinação? Usar a palavra do Senhor de qualquer maneira. Então precisamos ser revelados. A palavra precisa ser revelada. A palavra, como diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ela tem vida com o Espírito. Por isso, João 16 está muito bem colocado, que é a obra do Espírito Santo. De quem tem que ser a obra? Do Espírito Santo. Ah, eu quero levar a mensagem do reino. Sim, você vai levar a mensagem do reino. Por quê? Porque você está com o discernimento no Espírito Santo. Você não pode levar simplesmente porque você quer levar. Porque você acha que tem em mãos a palavra do Senhor e pode usá-la no seu próprio entendimento. Não. É pelo Espírito. Foi necessário que ele fosse para enviar o Espírito. E ele foi. Hoje, o mundo, em parte, encontra em uma constante rebeldia por conta das vaidades, dos desvaneios. Recusam acreditar que o Filho veio e morreu para nos dar vida, para nos libertar, no simples sinal, porque ele se coloca como o sinal lá em João 11. Assim como Jonas foi o sinal, ele foi o sinal. Então, se recusam a aceitá-lo. Por quê? Aceitar essa verdade nos possibilita a entender que precisamos entender o lado espiritual da letra, o sentido da vida de modo espiritual, enxergar além das nuvens, ter temor do Senhor, para entender os 5 sentidos e para que ele nos serve. Entender que Apocalipse 19 vai se cumprir. Ele virá, mas como uma palavra que trará juízo. Porque todo o propósito do Senhor foi cumprido, e tem um ponto aqui que é muito importante ser colocado. Apocalipse, o livro das revelações, não feche as palavras deste livro, ou seja, estão abertos para entendermos que tudo que está escrito em Apocalipse, às vezes tem uma linguagem figurativa, por conta que a situação como se encontrava João na ilha de Patmos, né? Mas, Pátios, quem é espiritual, quem tem um filho, entenderia, o Espírito daria a interpretação devida. Então é um livro aberto, que se cumpre, que na medida da intensidade está se cumprindo. E chegará esse dia do cavaleiro, no cavalo branco vir para trazer juízo sobre a terra. Porque não há lugar para ele aqui, a não ser nós, templo do Espírito Santo. Não se achou lugar para ele. Mas o lugar é o Espírito, que onde o Espírito Santo habita, é o ser humano. É a pessoa da mente renovada para entender esse evangelho. É a pessoa que teve a mente transformada para temer ao Criador, amar o seu próximo e andar em caminhos de obediência, não de rebeldia. Uma obediência que não nos traz pesos ou dificuldades de exercê-la. Pelo contrário, pelo Espírito, somos capacitados, porque tudo é levado pela questão do trato, como tratamos nosso corpo, o templo, de modo tendo consciência do que é pecado. Como tratamos o nosso próximo e qual é o efeito que a palavra provoca em nós, nas nossas atitudes e ações, onde quer que estejamos, porque assim como eu coloquei nos vídeos anteriores, existe um livro da vida
escrito aqui em Apocalipse. O livro de nossa vida. Vai se tornar um peso para quem não creu no Filho, para quem não foi lançado sobre ele as nossas transgressões, como diz Isaías 53. Então, se você está armazenando a sua vida toda e abrindo mão de crer no que é dito aqui nos evangelhos, abrindo mão de buscar, porque tem países que é ocultado, tem países que desde cedo as pessoas aprendem a negar o evangelho. Mas seja curioso. Não sei onde que esse vídeo vai parar. Seja curioso para saber o que diz o evangelho, que é o poder de Deus, que revela o Filho, que desde Moisés, palavras que foram ditas testificava dele. Ele cumpriu toda a palavra. Ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir, ele é o cumprimento. E ele se fez humilde porque ele veio para resgatar vidas, necessitados. Ele não veio para dar galardão a ninguém. Ele veio para que reconhecesse que o Pai está no controle de todo o tempo. E no que diz respeito à palavra, está aqui manifestando o agir dele desde Gênesis. O livro de Apocalipse é um livro aberto que nos revela acontecimentos antecedendo a vinda do Filho, como diz aqui em Apocalipse 19, que virá o cavaleiro no cavalo branco para trazer juízo. Porque a terra não tem lugar para que ele, a não ser nós que somos o templo do Espírito, que já é dado desde que ele ressuscitou, a oportunidade, o acesso à palavra de vida do ministério, dado ao ministério do apóstolo Paulo, para sermos edificados e crermos em todo esse propósito perfeito do Senhor e sermos transformados em nova criação, justificados, como diz o Romanos 6. Então, aguardemos a qualquer momento, mas não, quem é justificado não aguarda-o como juiz de toda a terra,